é que ela nunca iria me deixar, sabe? Ore a Deus todos os dias, escrevendo um livro, e esse livro é em homenagem à minha mãe. Se eu estivesse flutuando acima, hoje nós vamos falar de um assunto mega, ultra, massa. Médico dizendo que a minha mãe tinha falecido. Mas eu senti que eu deveria falar isso. Um facho de luz, ele ecoou da janela. Sua mãe, ela tem um problema sério no coração e ela pode morrer a qualquer momento. Olá, queridos e queridas, vamos embora conversar de hoje. Nós vamos falar de um assunto mega, ultra, master, empolgante. Aquele assunto que a senhora está esperando, aquele assunto que está muito mais famoso do que o BBB. Mentira, tô falando muita asneira. Hoje no Vamos Embora Conversar eu vou falar de um assunto, de uma coisa particular da minha vida, mas eu senti que eu deveria falar isso. Eu fiquei tentando gravar vários vídeos e essa mensagem não saía da minha cabeça. Então eu não sei se alguém tem que escutar isso ou quem na verdade eu tenho que atingir, mas eu preciso contar uma peculiaridade da minha vida. E eu espero que eu não chore, mas para quem não sabe eu estou escrevendo um livro e esse livro é em homenagem à minha mãe, a Dona Rosa, que me adotou. E nesse livro eu vou contar com mais detalhes, algo que eu vou falar para vocês agora, tá? Então, senta aí no sofá, faz tanto tempo que eu não gravava nesse sofá, né? E vamos embora conversar. E, gente, o que eu tenho para falar hoje para quem não sabe, a minha mãe ela teve um problema no coração, né? Eu fiz missão, né? Eu fui mórmon, fiz missão e quando eu voltei de missão, a minha mãe ela estava muito doente e o quadro que foi me apresentado pelo médico foi: a sua mãe ela tem um problema sério no coração e ela pode morrer a qualquer momento. Ela pode durar 5 anos, ela pode durar um mês, pode durar um ano, mas alguma coisa vai acontecer e você tem que se preparar. E resumindo tudo que nós passamos, né, que depois eu conto para vocês com mais detalhes, a minha mãe ela levou nesse percurso quase 5 anos. E nesses 5 anos ela teve 9 comas, tá? Alguns induzidos e o outro ela entrou, ficou dormindo e depois acordou. E no último coma dela, eu estava indo para a faculdade, nesse tempo eu fazia faculdade, ela estava com alguns parentes nossos, né? E a gente estava de carro, eles me deixaram na faculdade, eu dei um abraço nela, um beijo nela e entrei. E depois de 2 dias ela foi pro hospital, passando muito mal, e ela entrou em coma. E foi um momento muito difícil para mim, porque eu não podia conversar com ela, né? Por mais que eu sou tagarela, eu falava com ela, mas eu não tinha ela falando comigo, né? E ela ficou 9 meses em coma. E uma coisa que a minha mãe ela tinha prometido para mim é que ela nunca iria me deixar. Sabe? Desde pequenininho ela sempre prometeu para mim que ela nunca ia me deixar. E a gente passou esses quase 9 meses, eu indo visitar ela na UTI e ela em coma. E teve um dia que nós tínhamos, a UTI para quem não sabe só pode 2 pessoas, né? E nesse dia eu tinha marcado de ir eu e acho que a minha prima Fátima. E a Fátima ela teve um problema e ela não pôde ir. E acabei somente indo eu na visita, né, da UTI. E para quem não sabe, há muito pouco tempo lá na UTI, são acho que 20 minutos que você tem, né? E eu estava lá, minha mãe toda inchada, toda entubada, e eu querendo falar com ela, e eu percebi que eu conversando com ela, contando o que estava acontecendo comigo, né? Eu percebi que ela começou a derramar uma lágrima. E você pode ser ateu, você pode ter qualquer outra crença, eu acredito muito em Deus. E eu sei que Deus ele pode fazer milagres na nossa vida. E naquele momento, eu estava ali conversando com ela. Pode até parecer alucinação minha, mas não foi. E eu acho que só quem viveu isso consegue falar com clareza e descrever o que ocorreu naquele momento. Por um momento eu conversando com ela, falando da importância que ela tinha na minha vida e o quanto eu amava ela, como se eu e ela tivéssemos saindo do nosso corpo.
eu não conseguia ver a imagem dela, mas eu estava como se eu estivesse flutuando acima da cama, acima de qualquer outro lugar. Eu não conseguia enxergar ela, mas eu olhava lá de baixo, eu via ela deitada, entubada, e eu me via ali ao lado dela. Foi fração de segundos. E eu escutei uma voz, e era a voz dela. E eu conversei com ela. E naquele momento eu falei para ela o quanto ela era especial para mim e o quanto eu amava ela. Porque eu sentia que ela estava lutando de todas as formas para poder ficar viva. E ela estava na UTI, ela estava em coma e tinha tido um derrame cerebral. O médico tinha falado que se ela voltasse à vida, ela ia ficar vegetando. E eu disse para ela naquele momento o quanto eu amava ela e que ela não precisava mais lutar, que eu ia ficar bem. Que ela poderia descansar e deixar de sofrer o quanto que ela estava sofrendo. Assim que eu terminei de fazer isso, foi como se alguma coisa acontecesse assim, e nós voltamos em fração de segundos para o mesmo lugar, sabe? E quando eu olhei já estava perto de dar a hora de eu ir embora da visita e eu vi lágrimas caindo do olho dela, sabe? Eu dei um beijo nela e fui embora. Eu sabia que aquele dia, que aquele momento tinha sido o último adeus. No dia seguinte, eu estava no meu quarto dormindo, era mais ou menos umas 10:30 da manhã. Um facho de luz, ele ecoou da janela para dentro do meu quarto. E me trouxe uma paz tão grande naquele momento. E depois disso, o telefone tocou. E eu já sabia o que era. Era o médico dizendo que a minha mãe tinha falecido. Eu conto isso com mais detalhes no livro, mas eu tive a última conversa com ela e dei o meu último adeus. Foi uma coisa marcante na minha vida. Com isso eu pude aprender duas coisas. Que a gente tem uma conexão muito grande com as pessoas aqui da Terra, especialmente com pai e com mãe. E que independente da sua religião, Deus ele é grande, ele é maravilhoso. Ele pode fazer coisas que a gente nem imagina. E eu, por muitos meses, tinha chorado, tinha implorado para ele para que eu conseguisse me despedir dela. E ele arrumou uma forma para que isso acontecesse. Depois disso, tive problemas com meu pai, no sentido de que ele também entrou em coma, mas isso para uma outra história. Mas eu só queria terminar esse vídeo dizendo para você e contando isso que aconteceu comigo, que nunca perca a sua fé. Nunca perca a sua fé. Independente se você vai em qualquer igreja ou não, mas ore a Deus todos os dias. E nunca perca a fé, porque Ele pode fazer coisas que a gente desacredita. E eu sou muito grato a isso. Todas as manhãs eu procuro fazer as minhas orações e procuro estar em contato com Ele. E eu sou muito grato por ter isso acontecido comigo. Eu sei que aonde ela estiver, ela sabe que eu estou bem e que ela nunca vai me deixar só. Então esse é um vídeo que eu gostaria de deixar com vocês falando sobre isso. Acredite em Deus, tenha fé. Por mais que seja o seu problema, por mais que seja a sua dificuldade, ore a Deus e deixe nas mãos dele, que ele vai encontrar uma forma para te ajudar. Esse é mais um vídeo do Vambora Conversar.